Livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz assim: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com a esfera da terra. Vamos repetir o versículo 6, só a primeira estrofe. Vamos repetir assim: E olhei, e eis o cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o Inferno o seguia. glórias a Deus. Vamos ao que nos interessa, aquilo que Deus quer falar aqui hoje, com a tua vida, com a minha vida e com as nossas vidas. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Estaremos abordando esta mensagem aqui hoje com o tema Cavalo Amarelo. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus tem resposta para todo mundo, desde o menor ao maior, desde a criança ao ancião de idade. O mundo passa, a sua consciência também. Os seres humanos se acabam, mas a Bíblia afirma que só permanece para sempre, eternamente, aqueles que se salvaram em Cristo Jesus. Se nós olharmos aqui no livro do Apocalipse, logo no seu início, ele diz que é a revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo, qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Glórias a Deus. Quando eu analiso a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a morte ela foi revelada aqui no livro do Apocalipse, e a sua atuação não foi só quando foi revelada no livro do Apocalipse. Ela vem atuando desde o início da criação. Da criação, a morte vinha atuando, mas ninguém sabia como que era a morte, como é que ela se movia neste mundo, qual seria suas ferramentas de trabalho e qual seria o seu perfil de destruição. Aqui no livro do Apocalipse, Jesus Cristo detalha muito bem a aparência da morte, que ela faz nesse mundo e como ela se compõe. A Bíblia detalha que a morte ela anda pelo planeta Terra
trilhando. Se é o caminho da vida ou se é o caminho da morte. Se estamos indo ao paraíso, se estamos indo ao inferno. Temos que examinar nossas condutas, pensamentos, comportamentos e até vestimenta nessa vida. Temos que ver se estamos fazendo a vontade de Deus ou se estamos fazendo a vontade do diabo. Temos que procurar entender, examinar a nós mesmos, como diz no livro de Corinto. Examine-se, pois, o homem. Ora, já. Mas a Bíblia diz aqui, irmão, no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 7 e 8, detalha muito bem quem é a morte. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, são 4 cavalos que vêm: o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, irmão. Nós temos que ler a palavra de Deus. Temos que procurar entender o nosso tempo e o que Deus quer ainda conosco nessa vida. Ele nos revelou já o que precisamos saber, desde o Gênesis até o Apocalipse. Não estarei falando hoje aqui do cavalo branco. Não estarei falando hoje aqui do cavalo vermelho. Não estarei falando hoje aqui do cavalo preto. Mas hoje vou revelar para vocês o cavalo amarelo. Ao olhar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no versículo 7 diz: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. Quando o selo é aberto, se a morte já atuava no mundo com destruição, após a abertura desse selo, ela tem mais liberdade ainda para atuar. Ela tem mais liberdade ainda para sentenciar, para trazer a guerra, para trazer a fome, para trazer a peste, para trazer os animais ferozes e causar cataclismas e destruição de um jeito ao qual nunca houve sobre a face da terra. Quando o quarto selo é aberto, os seres humanos vão começar a ver, como estão vendo, o que é a permissão de Deus sobre os filhos da desobediência. O que é dele, conforme eu sempre falo, ele vai levar, vai recolher. Mas o que é da morte, a cavalo amarelo, ela também vai levar, vai recolher e vai conduzir ao inferno. Mas quando eu olho a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a Bíblia também detalha isso, irmão. A nossa partida desta vida para outra, quer seja salvo ou não salvo. A Bíblia fala da história do rico. Eu estou fazendo um roteiro, para que nós venhamos a entender a profundidade da revelação. Da história do rico e da história do menininho. Os dois morrem. De acordo com o que está no livro de Lucas, capítulo 16, os dois morrem. O rico morre e é sepultado. Os olhos dele fecham nessa vida e já abrem na outra, queimando no inferno. Mas quando o mendigo morre, a Bíblia diz que aparecem 2 anjos. 2 anjos aparecem, fica de olho aí, produção. Agora é o momento que a revelação começa a aumentar. Os anjos aparecem e diz para aquele mendiguinho que era salvo em Deus: venha conosco, mendiguinho Lázaro. Ele: quem é vocês? Nós somos seres angelical do reino dos céus.
viemos te buscar, estaremos levando você ao seio de Abraão. Só que a Bíblia diz que este é levado para o descanso, mas o rico é levado a um tormento. Ainda não era um momento de revelar quem foi que levou aquele rico. Só que a Bíblia, lá no Apocalipse, já começa a descortinar, já começa a mostrar a revelação que quando aquele rico perdido morre sem salvação, quem vem buscar ele, irmão? A morte, a cavalo amarelo. Quando o mendiguinho morre, que a alma dele se desprende do corpo, vem dois anjos e leva ele ao paraíso. Quando o rico também morre, perdido, que a alma dele se desprende do corpo, ele se depara com a morte na frente dele, a cavalo amarelo. Quando ele pensa em raciocinar, a morte joga a corrente das trevas, aquela corrente envolve aquele rico perdido e arrasta ele ao inferno e entrega na mão de Satanás. Satanás atormenta aquele rico perdido até os dias de hoje. E dos anos que há por vir, muita coisa Jesus queria revelar quando estava sobre a face da terra. Muita coisa Jesus queria mostrar. O próprio Jesus, antes de ir aos céus, cadê aí, produção? A revelação está aumentando mais agora. O próprio Jesus, quando ia, antes de ir aos céus, ele diz assim para os seus discípulos: muita coisa eu queria vos falar, mas vós não estão preparados ainda para saber. Mas o Espírito Santo virá e vos falará aquilo que vós precisa saber. Jesus queria falar, irmão, mais abertamente como ele estava falando. Mas se nós olharmos a Bíblia Sagrada, muita gente já estava se escandalizando com o básico da profundidade da revelação. Muita gente já estava saindo fora. Principalmente quando Jesus chegou para os religiosos, para os sacerdotes e levitas, quando Jesus falou assim: vós nem entra nos céus e nem deixa o povo entrar, vós sois merecedores 2 vezes mais do inferno. Jesus estava revelando tudo, irmão. Jesus estava mostrando a profundidade daquilo que o ser humano precisava saber. Hoje eu passo nessa revelação, nessa intensidade que eu passo, porque eu não saio de perto deste livro. Eu vivo meditando na palavra de Deus. E quer ver uma coisa que me deixa chateado? É quando eu estou meditando e alguém vem tentar me atrapalhar, vem tentar me distrair com alguma coisa no mundo. Porque tudo no mundo é ilusão e fantasia, vai acabar. O mundo é ilusão e fantasia, vai acabar. A carne é ilusão e fantasia, vai se apodrecer e entrar em estado de decomposição. Os espíritos das trevas são mentirosos. Satanás e os demônios são mentirosos. Eles prometem o que não podem dar. Quando eles foram expulsos do céu, eles não levaram nada com eles. E só tem alguma coisa hoje, porque o Criador fez para os espíritos das trevas. O que ele fez? O inferno. Confira as pregações anteriores que eu já preguei aqui. O mundo, o diabo e a carne, céus, terra e inferno, já está tudo lá registrado.
essa aqui não é mais uma outra mensagem que eu estou pregando, revelando e registrando também, para daqui a pouco colocar lá no canal meu YouTube. Às vezes as mensagens anteriores, tudo nessa vida acaba, ninguém fica aqui eternamente. Quando o mendigo morre, os anjos aparecem, pegam a alma dele, a carne tomba, e é levado ao sepultamento, sabe lá como ele foi enterrado, mas a alma tem um destino, vai ao seio de Abraão. Quando o rico morre, o corpo dele tomba, a alma desprende do corpo, a morte, a cavalo amarelo aparece. Ou você acha que Jesus, naquele período, naquele tempo, quando ele estava pregando, falando a parábola do rico e do pobre, que nós hoje, e de acordo com estudos teológicos, sabemos que aquilo não é uma parábola, é uma história. A história de duas vidas. Aquelas duas vidas existiram. Jesus, ele entrou numa profundidade muito grande quando ele falou a parábola do rico e Lázaro. Essas duas vidas existiram. Irmão, em qual tempo? Em qual período? Quando o rico começa a clamar no inferno, isso está na Bíblia, e o que eu falo aqui eu posso provar. A hora que você quiser me questionar e perguntar, pode escrever aí no finalzinho aí, no comentário do vídeo que fica aí no YouTube, escreva aí, eu te dou a resposta onde está o que eu prego aqui. Coloca a sua pergunta aí. Mas Jesus queria se aprofundar, Jesus queria mostrar mais. Irmão, em qual período aquele rico ele chegou a existir? Eu vou te dar aqui agora. Quando ele lá embaixo no inferno, ele começa a gritar, ele começa a gemer, ele começa a estar em grito e ranger de dente. Para Abraão, ele lembrou de Abraão, pensa que é Lázaro, molha a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Abraão olha assim, não posso. Ele fez várias tentativas, usou vários jeitinhos queimando no inferno. Aí de repente ele pensou: Abraão, peça que é um culto dos mortos. Saia daqui e vá lá e avise aos meus parentes, aos meus conhecidos, para que não venha para este lugar de tormento onde eu estou. Irmãos, irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, quando ele fala peça um dos mortos, você acha que ele estava apontando para algum morto que estava lá no inferno, queimando lá? Ele estava apontando para ele. Esse aqui é um dos mortos que vai lá e avisa os meus, para não vir para cá. Irmãos, olha a revelação aqui bem nítida, em qual período Jesus estava dando isso. Pai Abraão diz assim: eles têm Moisés e os profetas. Ouça! Este homem morre no período em que Moisés e os profetas estavam pregando, anunciando. Creio eu e acredito. Aonde Moisés estava catalogando a Torá, os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aí Jesus começa a contar essa parábola, que não é uma parábola que está no livro de Lucas, é uma história da existência de 2 homens. Os anjos levam o mendigo Lázaro ao paraíso, e a morte, a cavalo amarelo, aparece atrás dela o inferno, acorrendo daquele rico e leva ele ao inferno. A morte, ela teve legalidade até o período em que Jesus não revelara ainda o Apocalipse. Ela estava oculta para muitos homens, para muitas mulheres e para muitas crianças. E hoje ela está revelada aqui, ó, claramente. Escapa-te pela tua vida enquanto é tempo. Porque aqui, ó, e havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Quando o quarto selo
devastação. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com as pestes e com as feras da terra. E hoje nós estamos vendo o caos, o cataclisma e as situações adversas acontecendo no mundo, nos 4 cantos do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Aí nós vamos detalhar a espada, que nós sabemos muito bem que é as mortes que estão acontecendo hoje aceleradamente. As mortes, parente matando parente, pessoas matando pessoas, glória a Deus. amigos matando amigos, Verdade. guerras urbanas, guerra civil, guerra de nações, reino contra reino. A morte tem se dado um contra o outro, e junto com ela espíritos malignos do inferno, para poder concretizar o que a morte quer, levar o maior número de pessoas ao inferno. A fome, falta dos alimentos, e você vê que a devastação vem através das pragas que vão consumindo tudo, alimentos que não duram muito tempo, e fica as pessoas morrendo amigo, igual está em muitos países. A Bíblia fala, teve um determinado tempo, que o povo de Israel estava pecando tão gravemente contra Deus, que a fome cercou aquele lugar. E eles estavam já planejando esperar um ou outro morrer, para poder um comer o outro, um cozinhar o outro. A janta seria o seu próximo. Para você ver o nível em que o pecado pode fazer o ser humano se comportar. O ser humano deixa de ser humano para virar animal, canibal. Por isso que o ser humano tem que se consertar, tem que pedir as misericórdias de Deus, tem que andar correto conforme o que a Bíblia diz, para que ele não venha acabar sendo com a conduta como de um canibal. E isso a Bíblia nos mostra, irmão. O rei, quando fica sabendo disso no reinado, em que uma das mulheres vê o rei passando e diz: rei, não tem nada para nós comer aí no reinado? Nós estamos com fome. E ele diz assim: eu sou um Deus para vos ajudar? Se Deus está permitindo isso, eu não posso fazer nada. Aí a mulher diz assim: rei, eu estou esperando o filho da minha amiga morrer, porque o nosso almoço, a nossa alimentação vai ser o filho dela. Nós vamos cozinhar e vamos comer. Amanhã, morrendo o meu, nós vamos cozinhar e vamos comer. E assim nós vamos até ver até onde vai. O rei